Olá, oitavo ano, tudo bem? Hoje vamos dar início ao estudo do nosso capítulo 2, cujo tema é o meio ambiente. E nós vamos começar falando sobre o ambientalismo, né? Que é um movimento ecológico, né? Um movimento verde em defesa da natureza e da qualidade de vida. Entendamos, portanto, a questão do meio ambiente, né? O meio ambiente é aquele local onde se desenvolve a vida na Terra, ou seja, é a natureza com todos os seres vivos e não vivos que aqui habitam e que interagem. Então, o meio ambiente ele engloba todos os elementos vivos e não vivos que estão relacionados com a vida na Terra. Ou seja, é tudo aquilo que nos cerca, como água, solo, vegetação, clima, os animais, os seres humanos, enfim, tudo. E é muito importante, né, que a gente tenha uma preocupação com a preservação do meio ambiente, né? E isso tem como objetivo desenvolver, né, nas pessoas, nos estudantes, a importância de se preservar o meio ambiente e nós percebermos a importância dele nas nossas vidas, né? E também os problemas que são causados pela intervenção humana na natureza. Então, nós temos, dentro da preservação ambiental, né, nós devemos nos preocupar também não só em preservar, mas a conservação ambiental, né, a proteção com o uso racional de tudo que a natureza nos oferece. Mas, enfim, voltando aqui à questão do ambientalismo, né? São diversas correntes de pensamento e movimentos sociais que defendem o meio ambiente, mostram, né, como eu falei inicialmente, essa preocupação e vão reivindicar medidas, né, para proteger e para criar uma mudança no hábito e nos valores da sociedade para que a gente tenha como objetivo final uma vida sustentável. Então, no decorrer do tempo, né, ao longo dos séculos, né, foram aparecendo defensores do meio ambiente, mas, de fato, o ambientalismo ele começa a crescer e a ser repensado a partir do século XVIII já, né? Então, os cientistas já começam a refletir muito seriamente sobre os efeitos destruidores da ação humana sobre a natureza e tudo que é obtido através desses atos nocivos contra o próprio homem, que deu causa a esses eventos, né? Então, começaram a ser criados parques naturais, começaram a se pensar numa legislação específica, né, para proibir, para coibir as ações de destruição, por exemplo. A gente tem aí a questão do desmatamento, nunca foi tão atual, né? Se fala demais internacionalmente, se fala sobre a questão da Amazônia. Precisamos, estou falando em termos de Brasil, né? Mas áreas que precisam ser preservadas em todo o planeta, mas eu falo daqui porque vivemos aqui, então fica mais fácil de nós compreendermos a importância de se preservar a Amazônia, a importância de não se queimar, de não se desmatar. Nós temos o Pantanal, né? Então, são questões muito sérias, né? Bom, depois das grandes guerras, né, mundiais, o ambientalismo, ele surge assim com uma influência, né, muito grande no campo dos estudos bem específicos nessa área, né? E aí se constata que o modelo de desenvolvimento global que está sendo usado, né, baseado numa perspectiva de crescimento contínuo, na manipulação tecnológica, na
na natureza, né, que é muito prejudicial, é predatório, podemos dizer assim, né, os recursos naturais, eles não são inesgotáveis. Então, é preciso se repensar tudo isso, não é? Então, por exemplo, os recursos naturais, muitos deles já se tem até previsões de quando vão se extinguir no planeta, né? Foi, foi assim, foi sendo alarmado após ter causado uma destruição ambiental já muito grande, né? Então, esse movimento ambientalista, ele ganha grande espaço nas mídias e ele vem obtendo resultados importantes, atraindo uma enorme quantidade de pessoas preocupadas, vão surgindo as ONGs, né, as instituições, as organizações, todas voltadas para a preservação, né? Se chega à conclusão de que é importante, né, que haja um manejo racional, responsável sobre a vida na Terra, né? E é preciso, mais do que nunca, que a sociedade seja conscientizada da importância de se cuidar, de se preservar, não é? O ambientalismo, ele enfrenta o problema de que nem todas as suas teorias, mesmo as que já foram acatadas pela ciência, são aceitas pela sociedade. Então, para que haja sustentabilidade, é preciso que haja um engajamento da sociedade. Não é? É preciso que haja interesse político, principalmente, e isso tem a ver com a economia, não é? Existem uma série de fatores que dificultam muito o trabalho dos ambientalistas, justamente por isso. Bom, eu sugiro para vocês, como atividade de reforço, os exercícios diversos número 3, do número 1 ao número 10, que está lá na página 6. Como atividade devolutiva, eu vou deixar uma pesquisa sobre as unidades de conservação do meio ambiente no Brasil e as atividades que são desenvolvidas pelos ambientalistas, ok? Um ótimo estudo para vocês.